O Deus Marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 205. Eu já estava pensando em atualizar gradualmente a loja, mas acabou sendo uma loja secreta. Loja de conquistas. Antes muito utilizado, recentemente estava acumulando pontos, pois havia poucos lugares para gastá-los. No entanto, agora que cumpriu o requisito de doação, um pré-requisito para atualizar a loja, Seong Ji-han decidiu atualizá-la. Eu teria começado a gastar pontos para valer no final de janeiro, agora que também fui promovido a diamante. Uma loja secreta, preciso ver o que ela vende. Seong Ji-han abriu a loja secreta. Loja secreta, vazio LV, 1. Atualização da loja secreta 5 milhões P. Aprimoramento da janela de status LV1 a 1,000,000 P. Aprimoramento de classe LV1 a 1,000,000 P. Fusão de títulos 1 milhão P. Espaço mundial alternativo, aberto por 1 milhão P. Consome 10.000 P por dia quando ativado. Todos os itens da loja secreta têm uma data de validade e seu período de validade é proporcional às estatísticas nulas. A quantidade de pontos necessários é astronômica. Loja secreta, vazia. Mesmo sendo apenas o nível 1, os pontos de conquista exigidos eram surpreendentes. Além disso, não havia limite. Se Seong Ji-han tivesse que confiar em pontos de conquista como antes, ele poderia ter hesitado em abordá-los. Mas agora, com mais de 10 milhões de pontos restantes, tenho algum espaço. Seong Ji-han, que brilhou 2 vezes na Liga Espacial, ganhou uma enorme quantidade de pontos de conquista. Depois de obter conquistas significativas na Liga Espacial 2 vezes consecutivas, os pontos de conquistas atuais de Seong Ji-han ultrapassaram 10 milhões. Ele decidiu investir experimentalmente alguns pontos. Ainda assim, gastar 1 milhão de cada vez é um pouco demais. Vamos aumentar o atributo Void para 50. A constelação da Estrela Morta me avisou para não investir em estatísticas de vazio. Mas tudo bem se eu não chegar a 100, certo? Além disso, com o atributo Void de apenas 5, parecia não haver problema. Além da loja secreta, Seong Ji-han não notou nenhuma mudança significativa. Preciso descobrir qual é essa habilidade. Determinado a investir, Seong Ji-han investiu de todo o coração os pontos de estatísticas que acumulou. Inicialmente, o atributo Void aumentou suavemente. Gradualmente, os requisitos de pontos adicionais estão aumentando. Mais tarde, passaram a ser necessários 2 pontos adicionais e, no final, foram necessários 3 pontos para aumentar o Void em 1. Seong Ji-han acabou usando todos os seus pontos no Void 42, sentindo-se animado. Até 100 vai demorar um pouco. Não preciso me preocupar em estar vinculado à vontade do vazio, por enquanto. Seong Ji-han examinou os efeitos tangíveis em seu corpo quanto ao número de pontos investidos. O poder da morte, que não mostrou muito efeito no mundo real. Assim que investiu pontos nas estatísticas do Void, descobriu que ele começou a exercer uma presença como nos jogos. Além disso, a habilidade de sombra tornou-se ainda mais distinta. Em um sentido mais amplo, parecia aumentar os poderes relacionados ao atributo escuridão, sombra e morte. O Void estava reforçando tudo isso. Seong Ji-han estava discernindo as mudanças em sua energia interna quando você pode absorver as estatísticas de espada sombria e morte no vazio. Você gostaria de absorver? Após a absorção, as estatísticas do Void aumentarão. Sob a jurisdição do Void, você pode usar ambos os poderes de uma forma aprimorada. Uma mensagem adicional apareceu para Seong Ji-han. A habilidade do vazio era um conceito superior que abrangia todos os atributos relacionados à escuridão. Eu deveria absorver a morte que tem uma data de validade primeiro. O poder da morte me foi fornecido durante uma semana pela constelação da Estrela Morta. Como desapareceria mais tarde, era melhor usá-lo para aprimorar o vazio. Seong Ji-han começou a absorver a morte primeiro. Então, clarão. Uma luz vermelha brilhou no corpo de Seong Ji-han e desapareceu em seu corpo. A estatística, morte, e a habilidade, sentença de morte, são fundidas no vazio. A estatística de vazio aumenta em 5. Apenas 5? A habilidade de morte, que foi bastante útil e poderosa. Mas mesmo com prazo de validade, só aumentou a estatística em 5? Seong Ji-han inicialmente ficou um pouco desapontado com o resultado. Não. Isso, agora posso usar o vazio assim como a habilidade da morte. E o poder da habilidade se fortaleceu ainda mais do que no jogo. Depois de testar vários aspectos de seu corpo, os olhos de Seong Ji-han brilharam. No jogo, se absorver o poder da morte mostrava um efeito de melhoria de 20%, o poder vinculado ao vazio agora parecia ter um efeito de 40%. Para Seong Ji-han, que já havia se tornado mais forte, um buff de 40% foi um tremendo impulso. Vendo esse efeito duplo, sua atenção naturalmente se voltou para a espada sombria também. Ariel, saia. Ariel, que foi selada por um tempo para quebrar completamente a Constellation Quest com o poder da morte. Ela emergiu do braço de Seong Ji-han e revelou sua forma de elfa das sombras. Oh, é hora de retirar o selo, mestre.
Sim, você não está completamente enredado com minha espada sombria, certo? Espada sombra do mestre, eu só fico fortalecido pela energia sombria de lá. Não estou preso a estatísticas. Eu sou um ser separado. Então não há problema em fundi-lo com o Void. Vazio, por que isso está surgindo de repente? Espere e veja. Selada por um tempo, Ariel, sem saber o que havia acontecido, viu Seong Ji-han fundindo Shadow com Void. A estatística, espada sombria, é fundida no vazio. O atributo vazio aumenta em 8. Clarão. Em um piscar de olhos, Seong Ji-han fundiu a espada Shadow com o Void, surpreendendo Ariel. Ah, o que é isso? Crescendo rapidamente, a cabeça de Ariel alcançou o teto. Seu corpo estava brilhando em violeta. Controle essa energia sombria por um segundo. Ah, espere. O poder das sombras, muito mais forte do que a espada das sombras original devido ao aumento das estatísticas do Void para 55, e o efeito de amplificação. Ariel voltou ao seu tamanho original assim que Seong Ji-han recuperou a energia. O que, mestre? Esse poder foi semelhante a quando a rainha infundiu diretamente sua energia em mim. Comparável à constelação? É claro que a rainha tem muito mais energia sombria total, mas a precisão da energia era muito semelhante. Vazio. A fusão com o vazio libera esse tipo de poder? Ariel ainda estava incrédula, tocando-se toda. A espada sombria e o poder da morte se fundiram com o vazio, tornando-se muito mais fortes do que antes, mas ainda não entendi bem o vazio em si. Eu entendo que o vazio engole os atributos da escuridão e os torna seus. Mas não exatamente o que é a habilidade Void em si. Eu deveria me aprofundar no Void mais tarde, vamos usar a loja primeiro. Seong Ji-han decidiu se concentrar no que poderia fazer agora. Vamos primeiro para as melhorias. Ele gastou 2 milhões de pontos de conquista para escolher o aprimoramento da janela de status e da classe. Então, a janela de status foi aprimorada. Todas as estatísticas na janela de status são aprimoradas em 20%, e tanto o ganho de experiência quanto a taxa de crescimento de estatísticas aumentam em 50%. O efeito de melhoria durará 55 semanas. As estatísticas, Void, e Martial Soul, não estão incluídas no aprimoramento. A aula foi aprimorada. As características de classe são aprimoradas e o efeito All for One é amplificado em 100%. A inspiração do For Style Player é ativada com mais frequência. Ao treinar no mundo alternativo, essa inspiração será ativada com ainda mais frequência. O efeito de melhoria durará 55 semanas. Mesmo que os efeitos de aprimoramento excluíssem Martial Soul e Void, os benefícios foram significativos o suficiente para os 1 milhão de pontos gastos em cada um. Mesmo que seja quase inútil sem o aprimoramento de Martial Soul e Void, a velocidade de crescimento aumentou. Tendo se tornado um dos guerreiros mais fortes da Terra, Seong Ji-han ainda tinha um longo caminho a percorrer em comparação com um deus. No entanto, ele ficou bastante satisfeito com o efeito desta vez. Ambos por 55 semanas. Corresponde ao número da estatística Void. Parece interligado. O período efetivo vinculado às estatísticas da habilidade Void. Parecia que cada unidade aumentou o período em uma semana. Entre os efeitos do jogador de 4 estilos, o treinamento no mundo alternativo está relacionado ao espaço mundial alternativo. O espaço do mundo alternativo listado na parte inferior da loja secreta. Fiquei intrigado no início sobre qual utilidade isso poderia ter. Mas considerando os efeitos adicionais do jogador de 4 estilos, parecia relacionado ao espaço para treinamento. Eu deveria tentar abri-lo. O espaço do mundo alternativo, custando 1 milhão para abrir e 10 mil por dia para manter. Embora o custo fosse significativo, Seong Ji-han, que priorizou o aprimoramento das artes marciais, investiu sem hesitação. O espaço do mundo alternativo, acessível apenas pelo jogador, é aberto. O jogador pode usar isso como esconderijo ou campo de treinamento. Com que propósito você usará o espaço do mundo alternativo? Surgiu uma mensagem perguntando sobre o uso do espaço do mundo alternativo. Considerando o véu do vazio que dei a Seiya. O abrigo do mundo alternativo parecia ter um efeito poderoso. Mas um campo de treinamento é melhor que um esconderijo. Para Seong Ji-han, que ainda tem uma longa jornada pela frente, esta última opção foi mais atraente. Quando ele escolheu o campo de treinamento, o espaço do mundo alternativo será utilizado como local de treinamento. Você pode manifestar o interior do espaço como desejar. Dentro do campo de treinamento, o fluxo do tempo é 5,5 vezes mais lento que a realidade. 5,5 vezes? Isso também sincroniza com o Void 55? Um campo de treinamento que dá 5,5 vezes mais tempo. Entre os itens vendidos na loja, este era muito mais valioso para Seong Ji-han do que os efeitos de aprimoramento anteriores. Vou usar o campo de treinamento agora. O espaço do mundo alternativo está sendo manifestado. Assim que Seong Ji-han terminou a partida de promoção, ele entrou no campo de treinamento recém-criado. Isso é revolucionário. Lá, ele viu a possibilidade de aperfeiçoar o Crimson Thunder. Em uma suíte de hotel em Vladivostok, Rússia. Vladimir, o principal guerreiro da Rússia, ajoelhou-se no chão da sala,
orando com uma expressão reverente. Ó constelação, chegou a hora. Ao contrário de sua aparição no jogo, onde era conhecido como Berserker, ele agora mantinha uma atitude extremamente educada. E por uma boa razão. O tema da sua oração atual era a constelação patrocinadora que havia prometido melhorá-lo ainda mais. Um dia, a constelação, aquele que mata os deuses, de repente concedeu-lhe apoio. Esta constelação, com um nome incomum, deu-lhe um comando específico. Quando você lutar contra Seong Ji-han, ore para mim e eu descerei sobre você. Seong Ji-han, você está se referindo? Sim, assim que a partida terminar, atualizarei seu presente para o grau SSS. Mas ele é um herói para a humanidade. É errado machucá-lo. Dados os benefícios que a humanidade obteve com as ações de Sang Ji-han, Vladimir parecia estar hesitante. Apesar da derrota para Seong Ji-han no jogo com a Coreia do Sul, considerando a Liga Espacial, sua existência foi crucial para a humanidade. Quando ele expressou suas preocupações, a constelação fez uma promessa. Será apenas uma breve sessão educacional dentro da Battle.net. Eu não vou causar nenhum dano a ele. Miemas. Caso contrário, já que ele é o herói da humanidade, está tudo bem se a Rússia simplesmente perder? Se assim for, renda-se e levante a bandeira branca para a Coreia. Qual é a necessidade de uma partida nacional então? Tudo bem, eu entendo. Oprimido pela coerção da constelação, Vladimir acabou consentindo. E no dia 1º de fevereiro, quando a primeira partida da recém-inaugurada Liga do Nordeste Asiático enfrentou a Coreia, ele agonizou, mas acabou oferecendo sua oração. Sim, os jogos nacionais são separados. Devo a Seong Ji-han. Mas se há uma chance de a Rússia vencer, devemos vencer de qualquer maneira. Além disso, meu presente será atualizado para o grau SSS. Enquanto Vladimir racionalizava sua decisão. Clarão. Uma luz branca deslumbrante envolveu toda a sua cabeça de repente. Dominado por uma imensa dor de cabeça, ele agarrou a cabeça e desabou. Pouco depois. Uau! Bom. A constelação, aquele que mata deuses, um servo do deus marcial, Longinus, desceu sobre Vladimir. Seong Ji-han, deixe-me educá-lo adequadamente. Tomando posse do corpo de Vladimir, ele riu sinistramente. Era um sorriso confiante, confiante de que sairia vitorioso.